God's will for me is perfect happiness. 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 Um Curso em Milagres, lição 101. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa a salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados. Isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Se o pecado é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso que pedem, pois sabem que isso espera por eles, e os buscará e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma, que saldará a dívida que tem para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus, mas mesmo assim, Deus os perseguirá e não podem escapar. Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. A dor é o custo do pecado, e não se pode nunca escapar do sofrimento se o pecado é real. A salvação tem que ser temida, pois ela matará, porém lentamente, privando-te de tudo antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo às vítimas que são pouco mais do que ossos antes da salvação ser aplacada. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? Por que alguém tentaria escutar e aceitar a sua oferta? Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado seu Filho. Hoje, precisas dos períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real, e tudo o que acreditas que não pode deixar de vir do pecado nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus. O pecado não existe. Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus, mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Dize: a vontade de Deus para mim
é a felicidade perfeita. O pecado não existe. Ele não tem consequências. Repita: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe. Ele não tem consequências. Mais uma vez, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe. Ele não tem consequências. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e, em seguida, tentar achar mais uma vez a alegria que estes pensamentos introduzirão na tua mente. Dá estes 5 minutos com contentamento, a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo com a crença insana de que o pecado é real. Hoje, escapa da loucura. Estás na estrada da liberdade. E agora, a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade e com esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta de paz que te espera. Não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje e dize a ti mesmo, sempre que puderes: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado não existe. I want to see you smile. I just wanna 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 see you smile. God's will for me is perfect happiness. God's will for me is perfect happiness. God's will for me. God's will for me. God's will for me is perfect happiness. It's perfect God's will for me is perfect happiness. God's will for me is perfect happiness. God's will for me. God's will for me. God's will for me is perfect happiness. It's perfect happiness. Agora a reflexão sobre a lição 101. Nesta lição, Jesus nos dá uma forma incrível para entendermos a diferença entre o ego me chamando para a punição e o chamado da nossa alma para a alegria e a felicidade.
Ele diz que você pensa que merece sofrer, que você tem que pagar alguma penitência pelos pecados que cometeu, por todas as coisas que você fez de errado, principalmente ter virado as costas para Deus desde o início dos tempos, fazendo todas essas coisas parecerem impossíveis. Mesmo assim, a sua alma olha para isto de uma forma totalmente diferente. Ela olha e diz: nada em realidade aconteceu. Você nunca virou as costas para Deus. Você fez tudo isto apenas na sua imaginação. Não existiu nenhum pecado, nada do que você tenha feito de errado, porque você fez tudo isto só na sua imaginação. E, portanto, não há nada a desfazer. E você merece a felicidade perfeita. De fato, a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita, e também para mim. Por que eu retenho isto para mim e para os outros e me agarro ao pecado? Por que me agarro ao corpo e ao destino de virar pó e à morte? Tudo porque eu quero provar que eu fiz algo de errado. Mas quando eu ouço esta lição, quando eu ouço a voz de Jesus dizer: isto não teve efeito algum, quando você pensa que fez algo errado, e que inclusive tem evidências para provar que é real, eu te asseguro com toda certeza de que você não fez nada. Então respire profundamente agora e se conscientize de que a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita. Não há nada que você tenha que ser de forma alguma, exceto ser feliz.